Imagina viver de renda. Imagina você não ter obrigação de trabalhar todo dia. Imagina você trabalhar se você quiser, porque você acredita no seu chamado, no seu ofício, mas você não ser obrigado a fazer isso porque você tem dinheiro entrando todos os meses. Esse dinheiro que é fruto dos seus investimentos. Esse dinheiro que é fruto de um trabalho que você já fez no passado. A gente chama isso de renda passiva, que é diferente da renda ativa, que depende do seu esforço. A renda passiva depende do seu investimento, que é fruto do esforço que você já fez no passado, ou de alguma herança, ou de alguma coisa que você recebeu. Hoje eu vou te mostrar o quanto você precisaria investir a partir de agora para que você pudesse viver de renda até o final da sua vida com fundo imobiliário, e no momento que você passasse dessa para uma melhor, você ainda tivesse patrimônio para passar isso adiante para sua família, caso você assim o deseje. Então esse vídeo vai ser dividido em 7 partes, porque a primeira parte é simples. Você precisa clicar no botão de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal. Isso é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, ainda mais nos dias de hoje, onde todo mundo está reclamando de tudo, todo mundo acha que o problema é dos outros, se nunca é nosso, mas muitas vezes o problema é nosso, ou pelo menos a única pessoa que poderia fazer algo para mudar é a gente. Então que você faça isso na sua vida. Essa é a primeira parte do vídeo e vamos para a segunda. A gente vai definir o que é viver de renda para você financeiramente. Depois a gente vai falar por que os fundos imobiliários são o investimento perfeito para você viver de renda. Depois a gente vai calcular quanto você precisa investir para viver com dividendos de fundo imobiliário. Depois a gente vai falar sobre os tipos de fundo imobiliário que você pode investir. Depois o que você precisa olhar para escolher um bom fundo imobiliário. Afinal de contas a gente está falando daqui a muito tempo, né? A gente está falando de uma vida inteira investindo. E no final, uma dica de ouro para você que ficar no vídeo acompanhando. Vamos então aqui para a nossa primeira parte do vídeo. O que é viver de renda para você? A gente tem o conceito da renda ativa e da renda passiva que eu já mencionei. A renda ativa vai ser aquele momento que você vai para o seu trabalho, aquele momento que você pega o ônibus, que você pega um carro, ou que você vai de motorista, você vai para o escritório e você passa o dia inteiro trabalhando. Então você está transferindo um conhecimento que você tem, uma habilidade que você tem, um talento que você tem, algo que você aprendeu a fazer e que transforma o seu conhecimento em habilidade em prol de outra pessoa ou outra empresa. Através desse valor que você agrega, você recebe um salário ou você recebe uma contrapartida a tudo isso. E aí você tem então um resultado chamado de renda ativa. Aqui você depende do esforço do seu braço. Aqui você precisa do desgaste da sua mente. Aqui você desempenha um ofício e em algum momento você, parando de trabalhar, para de receber. Essa é a renda ativa. Do outro lado, você tem a renda passiva. A renda passiva, ela, depois de alguma forma você ter alocado capital, ter investido seu dinheiro, você tem rendimentos que caem na sua conta. Esse rendimento a gente chama de renda passiva. Então, imagina que você tem uma árvore que dá frutos e agora você só precisa regar essa árvore, ou muitas vezes você não precisa nem regar porque tem a chuva que cai e já nutre a árvore de alguma forma. Agora, se você nem plantou essa semente, você não tem o que colher. Essa árvore não vai crescer sozinha. Então, a renda ativa é a semente, é você semear. A renda passiva é a árvore já completa te dando fruto. Se você pega o fruto, come, depois cresce outro fruto e você come novamente. Pois bem, então vamos lá. Por que os fundos imobiliários são investimentos perfeitos para você viver de renda? Eu invisto em 4 caixinhas de investimentos diferentes, tá? Uma delas é a de ações, outra é de renda fixa, outra é de ativos internacionais e a outra é a de fundos imobiliários. As ações brasileiras, né, segundo a lei das SA, devem pagar no mínimo 25% do lucro para os acionistas quando ela não tem alguma cláusula deixando claro que deveria pagar menos, tá? Então, as ações pagam 25% do lucro. A renda fixa tem um problema, ela tem um risco de crédito e ela não costuma pagar dividendos na conta. Geralmente, a renda fixa ela vai aumentando o seu valor ao longo do tempo, mas não tem uma taxa que é paga mensalmente para você. Você até tem investimento de renda fixa que tem uma distribuição do que a gente chama de cupons, como uma NTN-B, Tesouro IPCA com juros semestrais, mas não são todos os investimentos que fazem isso. Os ativos internacionais, se você for olhar para o dividend yield do S&P 500, a bolsa onde você tem o índice, onde você tem as 500 maiores empresas sendo negociadas nos Estados Unidos, você tem um yield de 1,48%, que é muito pouco, é difícil viver de renda com isso. E aí você tem os fundos imobiliários, que distribuem, no mínimo, 95% dos rendimentos para nós. Por isso, o fundo imobiliário ele é tão bom para viver de renda. Existe uma obrigatoriedade na distribuição. Não significa que isso aqui faz o fundo imobiliário melhor, porque você pode ter uma ação que não distribui tanto, reinveste nela mesma e ela cresce mais. Mas como a gente está falando de viver de renda, a gente precisa de uma distribuição e o fundo imobiliário
imobiliário é a melhor opção. E por que fundo imobiliário e não imóvel? Porque você poderia pegar, comprar um imóvel e receber aluguel. É necessário um investimento muito menor para você comprar fundos imobiliários. Às vezes você vai precisar de 500 mil para comprar um imóvel físico. Fundo imobiliário sobrou R$100 no mês, você pode comprar fundo imobiliário. O processo de compra e venda é muito mais simplificado e totalmente digital no fundo imobiliário. O rendimento mensal é isento de imposto de renda. Então, às vezes, você compra imóvel físico e você vai pagar de 1 a 2 meses do seu aluguel em imposto. Você tem um ganho de capital tributado em 20% nos fundos imobiliários. No imóvel físico tem a possibilidade de isenção, né? Existe um mecanismo onde você compra um outro imóvel maior depois, isso é bom. A liquidez é muito mais fácil você sair de um fundo imobiliário se você precisar. Você pode comprar ou vender de uma forma fracionada. O risco é mais diversificado do que o imóvel físico diretamente e a gestão é profissional. E agora vamos para a parte mais interessante aqui, né? Quanto você precisa investir para viver de dividendos? Quanto que eu quero receber por mês? Então imagina que eu estou não necessariamente aposentado, eu estou recebendo uma renda passiva. Imagina que eu estou recebendo aqui, poxa, R$7.500 de renda passiva. O dividend yield médio do IFIX. Vou procurar aqui na internet. Dividend yield médio do IFIX. A gente tem aqui, ó, em 2023, um dividend yield médio de 11,26%. Vamos supor, então, que a gente tenha um dividend yield de 11,26%, o que é assim, ó, é difícil você projetar para o futuro 11,26%. A ideia é que diminua esse dividend yield, mas só por uma questão matemática, eu vou levar em consideração o número que existe hoje. Se eu tivesse R$799 mil hoje, eu receberia, porque eu receberia 11,26% de dividend yield, R$7.500 na minha conta e não precisaria mexer no meu principal, no meu fundo imobiliário, nos meus fundos imobiliários, tá? E aí vem a segunda pergunta. Quanto que eu precisaria investir e por quanto tempo para eu chegar nesse valor? Bom, vamos imaginar que eu tenho R$17 mil guardados, beleza? E eu posso investir por mês mais R$370. Levando em consideração a taxa de juros anual, ou seja, o retorno nos últimos 10 anos do IFIX, que foi de 11,12%, eu chegaria no resultado em 303 meses. Eu chegaria então em 26 anos lá, 303 meses. Aí você pode fazer uma alteração. Poxa, e se eu conseguisse fazer mais aportes mensais, eu conseguisse aportar R$700 por mês? Poxa, eu chegaria em 21 anos. E se eu trabalhasse, guardasse uma grana, eu tenho meu bônus anual, eu investisse meu bônus anual, e aí desse uma média de R$2.500 por mês? Poxa, eu chegaria em 13 anos no momento onde eu conseguiria viver de renda. É muito legal, né? Essa planilha aqui tá na descrição, é só você clicar no link da descrição, você vai baixar essa planilha de graça para usar. É um oferecimento da FinClass, a maior plataforma de educação financeira do mundo, com professores muito renomados. Eles fizeram essa planilha para gente usar aqui no vídeo. Você pode baixar ela gratuitamente. E se você não assina a FinClass, não perde tempo. Lá você tem os melhores e maiores professores do mundo na palma da sua mão. Você pode baixar, inclusive, para assistir offline em viagens, tá? A gente vai aqui para nossa próxima parte do vídeo. Você tem vários tipos de fundos, mas eu vou categorizar todos os tipos de fundos em basicamente 3 subcategorias, tá? Ou macrocategorias. O primeiro são os fundos de papel. Quando você investe no fundo imobiliário, não necessariamente você está comprando o imóvel físico. Você pode comprar, às vezes, um fundo imobiliário que compra investimentos de renda fixa atrelados aos fundos imobiliários ou ao mercado imobiliário. A gente chama isso de fundo de papel. Então, eles compram recebíveis imobiliários. Por exemplo, você tem o MXRF11, tem uma cotação de R$10,70, um valor patrimonial de 9,93, um preço sobre valor patrimonial de 1,07 e um dividendo de R$1,38 nos últimos 12 meses. Então, ele tem um dividend yield de 12,93% ao ano. E ele tem uma carteira toda diversificada, onde 78% do que ele tem é CRI, são certificados de recebíveis imobiliários. E ele tem permutas financeiras, alguns fundos imobiliários e uma parte em caixa, certo? Do outro lado, você tem os fundos de tijolo, ou seja, são fundos que de fato compram imóvel físico. Eles compram estruturas que de fato tem alguém morando, alguém alugando, alguém usufruindo, alguém usando para o trabalho, como galpão logístico, né? Então aqui você tem várias opções, você tem inclusive fundos de shopping centers, fundos de hospitais, de fato existe um tijolo ali. Então quando as pessoas falam, ah não, eu prefiro investir em imóvel físico do que investir em algo digital, no final das contas é a mesma coisa, você vai investir no imóvel físico ou você vai investir no imóvel físico através da bolsa. Quando falam que eu, por exemplo, não gosto de imóvel e tal, eu invisto mais em imóvel do que a maioria das pessoas que falam isso, porque eu tenho muito fundo imobiliário, talvez seja a principal parcela da minha carteira de investimentos ou uma das principais, tá? Um exemplo aqui é o HGLG, que tem uma cotação de R$162, valor patrimonial de 158, preço e valor patrimonial de 1,03, um dividendo de R$13,60 e um yield de 8,35%. E aí a gente tem a terceira macro categoria, que são os fundos de fundos. A gente chama isso de FOF, ou seja, são fundos
fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários. O BCFF é uma opção, né? Ele tem uma cotação de 9,18, valor patrimonial de 9,87, um P sobre VP de 0,93, um dividendo de 84 centavos e um yield de 9,15%. E aí, se você for olhar para a composição do fundo, ele tem outros fundos imobiliários que tem FIIs, que tem CRIs, outros fundos imobiliários que têm lajes corporativas, outro que tem contratos atípicos, entre outras opções também. Essas são as 3 macro categorias de fundos imobiliários que você vai ter que escolher. Só que aí, quando você for, então, ter que escolher, você quer escolher bem, não é? Você quer ganhar dinheiro, você não quer ser mais uma daquelas pessoas que contam histórias tristes e perdedoras de que investiram, perderam dinheiro. Para isso, você precisa fazer algo diferente da maioria das pessoas. O que é diferente? Comprar com razão. As pessoas, elas não olham para a razão para comprar, elas só olham para a emoção, elas têm medo de ficar de fora. Então eu vou te entregar agora quase que um checklist do mínimo que você precisa olhar para escolher um fundo imobiliário. E lembrando que tem um vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui para você assistir, porque eu coloquei os 3 fundos imobiliários que podem ter algum tipo de resultado diferente em 2024, para você se inspirar e ver se não faz sentido para a sua carteira de investimentos, tá? O que faz sentido olhar então em um fundo imobiliário? Dividend yield, vacância, ou seja, se tem gente morando lá sem pagar, ou se tem gente usufruindo do imóvel sem pagar, ou se o imóvel está vazio. Concentração dos imóveis, uma concentração muito grande em um inquilino, em 2 inquilinos, isso é ruim. Taxa de administração, se é alta, se é baixa. Qual é a qualidade dos imóveis? Imóveis de qualidade alta demandam menos custo com reforma, por exemplo. E o patrimônio por cota, que não pode ser muito desproporcional. Só que aqui tem 2 cuidados que você deve tomar. Primeiro, não invista apenas em um fundo imobiliário. Veja só, se você investe num fundo de fundos, você já está muito diversificado. Tudo bem aqui. Mas se você investe num fundo imobiliário que tem um monoativo, não tenha só esse fundo imobiliário. Diversifique para mais opções também. E um outro cuidado é com o dividend yield muito alto. Porque o dividend yield muito alto, né, se você fosse olhar só para o que mais paga dividendos, seria muito fácil. Só que às vezes você vai ter uma pegadinha. Por quê? Porque a fórmula do dividend yield é dividendo pago sobre o preço de um ativo, né? Então, se você tem um fundo imobiliário que custa R$10 e ele recebeu R$1 de dividendos no ano, logo você vai ter um dividend yield de 10%, porque 1 sobre 10 é 10%. Só que R$1 ele tem a ver com o passado, então já foi pago R$1. Só que o R$10 tem a ver com o futuro, é o preço que os investidores estão projetando, porque eles estão levando em consideração o fluxo futuro ou os eventos que vão acontecer. Então imagina que R$1 já foi pago e aí as pessoas estão muito pessimistas porque saiu alguma notícia muito ruim sobre esse fundo imobiliário, ele cai de R$10 para R$4. 1 sobre 4 vai dar 25%. Então você vai ter um dividend yield muito alto, mas você não está levando em consideração que o preço caiu porque está projetando alguma notícia muito negativa. Então o dividend yield muito alto é atenção. E a última parte desse vídeo, e a dica de ouro, é a coisa mais simples de todas, mas na prática é a coisa mais difícil de fazer. Imagina o seguinte, eu tenho certeza que você já tentou fazer dieta alguma vez na sua vida, ou você tentou alguma vez acompanhar todos os gastos que você faz, alguma vez na sua vida. Aí você começou a planilha de Excel, lançou, parou de usar, usou um aplicativo, parou de usar, ou você fez dieta por um dia, uma semana, parou de fazer. Então a regra de ouro ela é simples, mas é difícil, que é o seguinte, reinvista todos os meses. Reinvista todos os meses. Então, se você fizer isso, você vai fazer com que o seu patrimônio vai ficando cada vez mais volumoso e você vai ter uma estrutura que vai trabalhando para você. Por que é mais fácil você sair do primeiro milhão para o segundo do que sair do 0 para o primeiro milhão? Porque do 0 para o primeiro milhão é você na força do braço, sozinho. Você do primeiro milhão para o segundo é você mais R$1 milhão trabalhando juros compostos. Então, se você pega uma maçã, você come e aí você pega a semente e planta, você vai ter muitas maçãs depois. Se você pegar as sementes dessas maçãs e replantar, você vai ter mais maçãs depois. Então você precisa fazer a mesma coisa com os seus investimentos. Se você investisse R$100 em 2018 até hoje, se você fosse investir no HGLG sem dividendos, você teria R$145. Com dividendos, R$225. No ALZR, você teria R$135. Com dividendos, R$215. CPTS 11, R$97. Com dividendos, R$180. E aqui eu deixo uma super tabela para você. É a super tabela da renda passiva. Então olha só, se você conseguir investir R$50 por mês, daqui 3 anos, você tem uma renda passiva de R$14. Ou seja, para sempre. Se você investir R$50 por mês, daqui a 20 anos, você tem uma renda mensal de R$287 para sempre. E daqui a 50 anos, você tem uma renda passiva de R$7.685. Então, com o passar do tempo, isso daqui acelera muito. Se você conseguisse investir R$500 por mês, daqui a 20 anos, você teria R$2.870 de renda passiva. Em 50 anos, você teria R$76 mil de renda passiva. E se você conseguisse investir R$1.000 por mês, daqui a 10 anos, você teria R$1.400 de renda passiva e em 35 anos você teria R$30 mil de renda passiva, né? Então dá uma olhadinha nessa tabela.
dela. Se encontre aí e veja o que faz sentido para você. É isso aí. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau.